Gente boa, aí você pensa bem, no dia em que o Mercosul anuncia um acordo com a União Europeia, o assunto de todo mundo, na verdade, é uma mulher que não quis dar o assento dela no avião para uma criança mimada. Todo mundo está falando desse assunto. É ou não é para desanimar de um país desse? Pois é, mas assim, desanimado ou não, a gente segue em frente, né? Esses são os meus dois assuntos. Sim, vou falar desse assunto também, não só dele, vou falar do acordo do Mercosul, que diferentemente da situação da moça do avião, mexe com a sua vida. Altera a sua vida, o seu trabalho, o seu ganha-pão. E aí talvez você esteja querendo saber o que pode acontecer com a sua vida. E eu vou te contar também, mas também vou falar da mulher do avião, porque tem crime aí no meio. Não é assim, vai, sai filmando os outros e acha que está tudo certo. Não funciona assim, não. Vou te explicar até para você não achar que você pode sair por aí filmando os outros e que você não vai se dar mal, porque pode se dar mal sim. Vou te contar. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de Zap, eu sempre mando lá o conteúdo primeiro, para quem está no grupo. Aqui na descrição tem o link. Se puder, se quiser, participe do financiamento coletivo. É ele que mantém esse trabalho aqui. Você pode ser membro do canal, aqui ó, do lado da inscrição tem um botão, seja membro, e tem essa chave Pix também. E essa aqui, inclusive, é a maneira mais usada por quem contribui, tá? Aqui você ajuda quando quiser, com quanto puder. E se não puder, eu sempre digo isso, deixa um like, um comentário, se inscreve e tá pago. Mas vamos nessa, vamos falar desses dois assuntos aí, a mulher do avião e o acordo Brasil-Mercosul, né? Pois é. Mulher que viralizou ao não ceder assento vai processar amanhã após exposição. Já era esperado, né, gente? A mulher deu uma entrevista lá para Patrícia Poeta, contou toda a história, contou que foi um pouco diferente do que a mãe narrou, né? Diz que a criança, na verdade, já estava no assento da janela, mas ela queria o assento dela, da mulher. Não ficou satisfeita com o assento da janela que a criança já tinha, era mimo mesmo. E aí a mãe queria, porque queria que ela trocasse. E aí ela filmou, né? Você deve ter visto já esse vídeo, tá aqui a imagem da mulher com aquela cara de tô nem aí pra você, né? Agora, por que eu tô falando disso? Por quê? Porque essa atitude que foi tomada pela mãe pode ser considerada irregular e ilegal. Pois é. É crime. Vídeo de discussão em avião levanta debate sobre privacidade e direito de imagem gravada. Sim, porque é o seguinte, você pode pegar o seu celular, filmar uma pessoa na rua, num espaço público qualquer. Não é crime. O que vai caracterizar eventualmente um crime é o que você fizer depois com esse vídeo. Se você publicar esse vídeo no sentido de ridicularizar, de atacar, de ofender a pessoa, aí é crime, porque você tem que ter autorização dela. Se é uma coisa, tipo, tô gravando aqui na praça um vídeo, tá passando gente em frente, não é crime, você não tá fazendo nada. Não tá ofendendo ninguém, não tá xingando ninguém, não tá reclamando de ninguém. Então, neste caso especificamente, pode sim ser considerada uma violação do direito de imagem e do direito à própria honra, que estão previstos na Constituição, estão previstos no Código Penal, esses direitos, né? E essa mãe, achando que estava abafando, sacando o celular e filmando a moça, na verdade estava cometendo um crime de violação, porque ela colocou esse vídeo na rede social no sentido de atacar a mulher. Então é claro, e essa mulher, inclusive, foi atacada por muita gente. Ah, beleza, a maioria das pessoas parece que ficou do lado dela, tanto que aí um dia ganhou 1 milhão de seguidores nas redes sociais, né? Mas teve lá, se você olhar nos comentários das postagens da mulher, tem gente xingando ela, ofendendo, atacando também, e obviamente que isso dá, porque dá dano moral, né? Indenização, além da pessoa também perder o réu primário, porque, por exemplo, se ela filma e xinga a pessoa, ela está cometendo crime de injúria. Então tem essa implicação sim, não é assim, porque eu tenho um celular, eu sou o rei, eu posso filmar quem eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, não pode. E nesse caso, essa mãe provavelmente vai ser condenada, vai ter que pagar uma indenização para essa moça que foi filmada indevidamente. Então cuidado, não ache que você é o espertão só porque você tem um celular com câmera, tá? Vai devagar aí, você vai depois ter o efeito rebote, né? A responsabilização pelo que você fez. E essa mãe aí vai ser responsabilizada e vai perder uma grana ainda. Pois é, mas agora vamos sim falar de um assunto que realmente muda a sua vida, que altera a sua vida. Líderes dos blocos anunciam um acordo entre União Europeia e Mercosul. E aí você pergunta, e o Kiko? Então eu te respondo, tem muito a ver com isso, porque isso muda tudo no mercado de produtos dos dois blocos. Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Mercosul, 27 países da União Europeia firmaram um acordo, finalmente, depois de 25 anos discutindo esse acordo, um acordo de livre comércio
e de incentivos tarifários, ou seja, redução de impostos para a venda de produtos daqui para lá e de lá para cá. Então, você pega lá 440, 450 milhões mais ou menos de habitantes, quase 500 milhões de habitantes que tem na Europa, nos 27 países da União Europeia. Aqui no Brasil você vai ter mais uns 300 e poucos milhões de habitantes, somando Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, de consumidores. Esses dois mercados meio que viram um só, com algumas pouquíssimas exceções na venda de alguns produtos que vão continuar tarifados, porque são estratégicos e tal, mas a maioria dos produtos vão ser vendidos daqui para lá e de lá para cá, livre de tarifa. E isso vai aumentar a exportação para alguns setores do Brasil, isso é muito bom para alguns setores do Brasil, para outros, como a indústria, por exemplo, nem tanto, mas ela também pode se beneficiar um pouquinho. E por que eu digo que isso interfere diretamente na sua vida? Porque interfere diretamente no seu emprego, no salário que você recebe, nas oportunidades de trabalho que vão surgir daqui para frente, com mais oportunidades de trabalho, e também no seu acesso a produtos importados europeus que de repente o Brasil não fabrica com a mesma qualidade ou nem fabrica, só tem lá e você pode ter acesso a esses produtos. Então isso muda completamente a sua vida. Após 25 anos, Mercosul e União Europeia fecham a maior parceria comercial do mundo. Sim, como eu falei, são mais de 700 milhões de habitantes, 31 países, de 2 continentes diferentes, fazendo vendas entre si, sem impostos, sem taxas de importação, ou com pouquíssimas taxas de importação. O que muda? Muita coisa. Muda para o agro, muda para a indústria, para a prestação de serviço, para o comércio. O que é o acordo Mercosul, União Europeia e qual o impacto dele para o Brasil? Entenda. Então vamos entender o que diz o acordo. 95% das linhas tarifárias devem ficar livres de taxações na União Europeia, segundo as preferências previstas no capítulo de bens. Sem o acordo hoje, apenas 24% das exportações que chegam na Europa são isentas de tarifas. A União Europeia vai eliminar 100% de suas tarifas industriais em até 10 anos. Já o Mercosul vai liberar 91% das importações tarifárias do que vem de lá para cá, da União Europeia. O agronegócio vai isentar, tanto de lá quanto de cá, isentar 82% da União Europeia das importações agrícolas do Mercosul. Então, 82% de tudo que a gente vende aqui do agro vai ter isenção de tarifa ou redução de tarifa. Alguns produtos vão ter isenção, outros redução. Por exemplo, suco de laranja, frutas, café solúvel, peixe, crustáceo, óleo, vegetais, não vai ter tarifa. A gente vai poder vender isso daqui para a Europa sem tarifa de importação deles. Carne bovina, aves de porco, arroz e mel, açúcar, etanol, vai ter uma cota. Até determinada quantidade exportada tem uma baixíssima tarifa. Só se passar dessa cota que a tarifa aumenta. Então é interesse desses exportadores do Brasil. E a União Europeia, qual que é o interesse que ela tem? Ela tem interesse em vender para a América do Sul, para o país do Mercosul, produtos de alto valor agregado, produtos industrializados. Por exemplo, carro, máquina, motores, celulares, produtos de alta tecnologia, produtos que eles fabricam lá e que aqui não se fabrica tanto ou que não é tão competitivo quanto os produtos deles, eles têm interesse de vender esses produtos para a gente. Então vai abrir o mercado do Mercosul para mais ou menos 60 mil empresas da União Europeia. Então você vai ter acesso a produtos que você não tem aqui, ou produtos que são melhores do que você tem aqui. Por isso que para a indústria é mais ou menos, porque significa mais concorrência na indústria, com a nossa indústria, produtos chegando lá de fora para concorrer com os produtos fabricados aqui no Brasil, que vão chegar lá de fora um pouco mais baratos. Não necessariamente mais baratos do que os brasileiros, mas vão chegar mais baratos do que custam hoje. Então isso pode ser interessante para algumas pessoas preferir comprar o europeu do que o produto brasileiro. Então, para a indústria também, né? A indústria exportadora vai ter vantagem, vai abrir espaço para vender produtos na Europa. Mas para aquela indústria que está voltada para vender só no Brasil, essa pode ter uma concorrência a mais aí, que é dos produtos europeus. Então o nosso agro ganha, nossa indústria mais ou menos, né? O setor de público, por exemplo, vai ter facilidades para empresas dos dois blocos disputar licitações públicas no outro bloco. O Brasil colocou uma trava para dar preferência para as empresas brasileiras na área de saúde, principalmente. Então, fabricação de remédio, licitações públicas do SUS. Primeiro, tem uma preferência para as empresas brasileiras. Só se essas empresas não atenderem a demanda, aí abre espaço para empresas europeias tentarem disputar. Isso era uma preocupação da indústria nacional, principalmente essa indústria que envolve ciência e tecnologia, né?
era uma preocupação de o produto europeu invadir aqui e destruir as nossas indústrias. Então, tem uma trava aí para compra de remédio, para fornecimento de serviços para o SUS. Esse acordo tem 25 anos que está sendo discutido. 25 anos. Ele começou aqui, ó, 1999. O governo ainda era o Fernando Henrique Cardoso. Começaram a discutir, vamos fazer um acordo de livre comércio e tal. E aí já ficou claro, você viu aqui, ó, bloco não vai pedir favor à União Europeia, afirma Fernando Henrique Cardoso. O que ele estava falando? Estava falando que, ó, vem cá, tem que ser bom para os dois. Se não for bom para os dois, não adianta nada. Era isso que ele estava dizendo lá atrás na época. E aí, olha só, já tinha barreira europeia que não queria o acordo. Nessa matéria que eu acabei de mostrar, olha aqui. Por enquanto, a possibilidade de acordo entre Mercosul e a União Europeia está suspenso. Ficou abalada na semana passada, quando a França vetou a negociação da abertura do setor agrícola antes de 2003. Então, a França, em 99, já era contra e continua contra o acordo do Mercosul. E por quê? Porque a França é um país, assim, não é tão industrializado quanto outros países europeus. Ela ainda é um país muito agrícola. E um país agrícola em que os agricultores são pequenos proprietários na sua maioria. Diferente aqui do Brasil, que tem esses fazendões enormes, fazendeiros que são donos de milhares de hectares de terra. Lá não. Lá é pequeno produtor mesmo, o sitiantezinho, o chacareirozinho, esse pessoal que produz boa parte do que é o agro francês. Essa galera, por ser pequena, obviamente não consegue produzir alimento e outros produtos agrícolas com a mesma competitividade, com o mesmo preço do brasileiro que tem um fazendão gigante. Então, o cara que cria gado lá na Europa, como tem pouco espaço na França, como não tem tanto espaço, ele cria gado confinado, não solto no pasto, como acontece no Brasil. O confinamento é mais caro. Então, a carne produzida na França, ela acaba tendo uma pressão para ser mais cara do que a carne brasileira, porque é mais barato criar o gado aqui no Brasil, com espaço, com pastagens amplas. Então, o agro francês sempre foi contra o acordo do Mercosul, porque os produtos agrícolas brasileiros, a carne da Argentina, vai chegar na Europa mais barato que o produto deles. E aí os agricultores, os pecuaristas franceses, ficam no prejuízo, porque vão ter um concorrente vindo de outro país e vendendo mais barato que eles. Então, eles sempre foram contra. E a França sempre colocou empecilho aí, desde o começo. Depois, em 2006, o Lula quase fechou o acordo, ainda no primeiro mandato dele. Mas aí ele não quis mais saber. Por quê? Porque as cotas de produtos agrícolas que a Europa aceitava receber eram muito pequenas, então não mudava nada na vida dos exportadores brasileiros. E aí o Lula não quis fechar o acordo. Aí veio Dilma, negociou, nunca conseguiu fechar o acordo, veio Temer, veio todo mundo. Aí chega Bolsonaro. Aí Bolsonaro faz o quê? Assina o acordo, aliás, fecha o acordo, assina não. Fecha o acordo em 2019, aí saiu batendo no peito, né? Fechei o acordo depois de 20 e tantos anos, tá ok, né? E aí a própria França, na época, se posicionou, olha só. O presidente da França disse que o compromisso de Bolsonaro com o meio ambiente foi chave para acordo de Mercosul e União Europeia. Então, o presidente da França, o país que sempre foi contra, falou, beleza, paramos de resistir, mas o compromisso ambiental que o Bolsonaro fez com a gente aqui, garantindo que vai cuidar do meio ambiente, que vai cuidar da Amazônia, esse compromisso foi fundamental. Se ele não tivesse feito esse compromisso com a gente não teria topado o acordo. A real é que o acordo foi feito porque o Brasil abriu mão de um monte de coisa. Por exemplo, pode vir as empresas, laboratórios farmacêuticos vender remédio aqui no Brasil, pode vir disputar a licitação do SUS, que é bilionário, né? Pode vir, abriu as pernas. Então ficou bom para a Europa. Muito melhor, por exemplo, para a Europa, do que o acordo lá de 2006, que já tinha sido recusado pelo Lula, porque era ruim para o Brasil. O do Bolsonaro era ainda pior, e era ótimo para a União Europeia. Então até a França, que sempre foi contra, desde 99, a França, não, topamos. Aí o que acontece na sequência? O Bolsonaro estraga tudo, para variar. Né? Estraga tudo como? França acusa Bolsonaro de mentir e se opõe a acordo União Europeia-Mercosul. Anunciou que tinha fechado o acordo, aí esse acordo entra num processo de aprovação, que vai acontecer agora também. Só que aí nesse meio de caminho a França mudou de ideia e falou, não vou assinar não. Por quê? Porque vocês estão acabando com o meio ambiente. Vocês estão destruindo o meio ambiente no Brasil. E vocês estão produzindo comida barata porque vocês estão desmatando floresta para produzir comida no lugar. Aí fica fácil. Vocês estão destruindo o planeta e ainda fazendo comida barata por causa disso. Não aceito. E aí travou tudo. Apesar de ter sido anunciado, o acordo não saiu. E que provas o Macron tinha de que o Bolsonaro estava sabotando o esquema? Então,
os números, as estatísticas. O desmatamento da Amazônia aumentou 59% sobre Bolsonaro, aponta INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, como o Bolsonaro começou a afrouxar a lei ambiental, desmontar o IBAMA, punir fiscais que autuavam crimes ambientais, ou seja, começou a atuar para deixar os desmatadores detonarem a floresta, a União Europeia falou, não, aí também não, né? Aí deu o argumento que a França precisava para barrar o acordo. Era tudo que eles precisavam, um argumento para falar, não, não vamos querer. Por quê? Porque o Bolsonaro resolveu comprar briga até com o instituto que disse lá, ó, aumentou o desmatamento. Bolsonaro acusa a INPE de divulgar dados mentirosos sobre o desmatamento. Ele não gostou, ele disse, esse órgão está a serviço de uma ONG. Detalhe, o INPE é um órgão do governo federal. E aí o Bolsonaro não gostou. Já que a estatística mostrada pelo satélite não me agrada, Bolsonaro falou, então o satélite está mentindo. Está mentindo. Aí foi lá na ONU, numa Assembleia da ONU, fez uns discursos negando que isso estava acontecendo. Ou seja, ficou claríssimo que ele estava mentindo. Aí, não só a França, que nunca gostou muito do acordo, como outros países falaram, pô, agora não dá para fechar acordo com esse cara. E aí, ó, travou de novo o acordo do Mercosul. E aí ficou parado. Aí o Lula assume em 2023, fez uma viagem para a Europa, lá para junho do primeiro ano, e aí quando ele volta, ele fala, ó, precisamos conversar aquela parada lá, precisamos negociar de novo o acordo do Mercosul com a União Europeia. Temos interesse, vamos conversar? E aí recomeçaram as conversas do Mercosul com a União Europeia. Aí a União Europeia estava exigindo multas ambientais, ó, se descumprir a meta ambiental, esse alimento aqui vai ter uma tarifa de não sei quanto em cima. E aí o Lula falou, não, pera um pouquinho, não é assim que funciona. O acordo tem que ser bom para todo mundo. E tem mais. Vocês têm que analisar o que o governo faz para o meio ambiente, não o meio ambiente. Por quê? Porque tem coisa que não está sob controle, né? Tem seca extrema que gera muita queimada, por mais que o governo atue para poder combater, não vai dar conta de combater tudo. Agora, se uma coisa é um governo que estava desmontando as leis ambientais, outra coisa é um governo que está reforçando e eventualmente pode ser que não cumpra uma meta ou outra, não dá para ficar impondo tarifa. E aí essa negociação foi andando e agora, finalmente, foi anunciada. E foi anunciada por quê? O que aconteceu que mudou todo mundo de opinião e não, vamos fechar o acordo? O que aconteceu foi que o Trump ganhou a eleição, né? E aí isso preocupou todo mundo. Por quê? Porque o Trump já disse várias vezes que vai fechar a economia dos Estados Unidos, vai colocar tarifa de importação para vários produtos, para a China, para a União Europeia, para o Mercosul, para os BRICS, para todo mundo, ele diz que vai lidar com tarifa. Vai criar tarifa de importação para todo lado. Então, isso vai fazer o quê? Com que os vendedores, gente que vende produto para os Estados Unidos, comece a procurar outros países para vender. Por quê? Porque vai ter tarifa lá nos Estados Unidos, vai ter imposto em cima da venda. Então, a União Europeia falou, agora é hora da gente assinar o acordo, porque tira a tarifa, esse industrial, esse agricultor, esse pecuarista, esse frigorífico brasileiro que vende para os Estados Unidos vai vender para a gente. E aí eles também vão retaliar os Estados Unidos, não vão querer comprar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está colocando tarifa para todo lado. Eles vão comprar da gente, então a hora de assinar é agora. Por parte do Mercosul, a mesma coisa. Vamos procurar um outro caminho, porque o caminho dos Estados Unidos vai fechar a porta para a gente. E aí convergiu. Então, sem participar da negociação, sem falar um A sobre o acordo da União Europeia contra o Mercosul, a eleição do Trump ajudou esse acordo a ser fechado, porque a galera falou, não, as democracias têm que se proteger, têm que se unir, têm que fazer negócio juntos. Por quê? Porque a coisa está ficando feia, a extrema-direita está se unindo e está ameaçando os negócios do mundo. E aí, finalmente, chega-se a um acordo. Isso significa que amanhã você já vai comprar um produto europeu mais barato? Ou você que é um exportador já vai vender mais barato? Não, calma. Tem um longo processo ainda até entrar em vigor essas medidas que foram acertadas. Que processo é esse? Bom, agora eles fizeram um documento com todas as regras, que é tipo um contrato, que vai ser assinado. Esse contrato, primeira coisa que vai acontecer, ele vai ser traduzido em 23 idiomas, que são os idiomas falados dos 27 países da Europa. Então, 23 traduções diferentes. Pode levar meses, porque o documento é uma coisa muito grande. Aí depois ele vai ser submetido à apreciação do Conselho Europeu, que é um órgão que reúne os governos de cada um dos 27 países da Europa. Então vai ter lá, cada país tem seu representante, vai ter uma votação, quer ou não quer o acordo. Se tiver 15 votos favoráveis,
está aprovado. Tem que ter 55% dos votos. Então, assim, mesmo a França sendo contra, ela continua contra. A Itália está resistindo, a Polônia é contra, a Holanda é contra. Esses países que têm uma agricultura grande são contra porque vai prejudicar o agro deles. Esses países, 4, 5 países aí, não têm força suficiente para impedir o acordo de ser assinado. Eles precisariam ter mais ajuda de outros países, porque de 27 votos, se tiver 15 favoráveis, está aprovado. Aprovou, aí vai ser votado no Parlamento Europeu. Sim, existe um Parlamento Europeu, são, se não me engano, 700 deputados que são da União Europeia. E aí, de novo, tendo maioria dos votos, não precisa ser uma super maioria, tendo maioria dos votos, está aprovado o acordo. E aí, depois, ele é assinado entre as partes e começa a valer. Então, isso pode levar ainda 1, 2, 3 anos para entrar em vigor. Mas, a partir de agora, a gente pode dizer que o acordo está finalmente fechado. Pode acontecer o que aconteceu com o Bolsonaro? Fechou o acordo e, de repente, eles voltaram atrás? Poder, pode. Mas é muito pouco provável, porque o único argumento que a União Europeia tem, que é a questão do meio ambiente, não existe nesse momento, né? Porque nesse momento a gente enfrenta uma redução do desmatamento no Brasil. Então o governo está fazendo alguma coisa para reduzir o desmatamento. Ele não está incentivando o desmatamento, que é o que o Bolsonaro fazia. Então, por conta disso, o único argumento capaz de derrubar esse acordo, assim, fácil, com adesão de vários países da Europa, esse argumento não existe, porque nesse momento existe uma melhora da condição ambiental no Brasil. Então o acordo dessa vez deve sair. Daqui 2, 3 anos isso pode mudar. A sua empresa pode vender mais, você que não tem empresa pode ter mais acesso a produtos, principalmente os produtos europeus, e você que trabalha na indústria, trabalha no campo, trabalha na roça, você vai ter o seu emprego impactado. Por quê? Porque, por exemplo, do agro vai ter mais emprego, vai ter mais renda, vai vender mais. Né? Então isso vai impactar o agro, a indústria. Dependendo do setor da indústria vai ser bom. Né? Tem outros setores que podem, por exemplo, a indústria de carro pode ser que seja impactado. Por quê? Porque o carro alemão vai chegar no Brasil mais barato, o carro francês vai chegar no Brasil mais barato, o carro inglês vai chegar no Brasil mais barato. Então pode ser que quem trabalha na indústria automobilística tenha um efeito não tão bom quanto, por exemplo, o pessoal que trabalha no agro. Mas na soma de tudo, o efeito é positivo. Tanto para a Europa quanto para o Brasil. Existe uma expectativa de que esse acordo vai fazer aumentar o PIB da Europa em 15 bilhões de euros, que dá aí mais de 70 bilhões de reais. E aqui no Brasil, aqui no Mercosul, a estimativa é de que vai aumentar o PIB em 11 bilhões de euros também, que dá aí por volta dos 60 bilhões de reais. Então, na soma, é bom para os dois lados. E é isso. Isso só demonstra que o Brasil voltou a ser um ator político mundial. Né? A gente ficou afastado 4 anos, ninguém queria conversa com o Brasil. Bolsonaro ia lá nos eventos da ONU, ficava no cantinho, não conversava com ninguém. Ia comer pizza na pizzaria, porque não podia nem entrar num restaurante porque não tinha tomado vacina. E agora não, agora o Brasil é presidente do G20, ano que vem é presidente dos BRICS, presidiu o Mercosul até um dia desse, né? Tem um cenário importante, está importante, se colocou de novo como um personagem importante no cenário internacional e finalmente saiu o acordo, porque beleza, o Mercosul e tal. Mas assim, desses quase 300 milhões de habitantes, 200 e tantos são do Brasil. Então, obviamente, o peso do Brasil no Mercosul é muito maior do que dos outros países. Então, estamos de volta ao cenário mundial. O Brasil voltou. Eu fico por aqui, espero que você tenha entendido, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira e internacional. Deixa o like, entra no grupo de Zap, participa do canal de alguma maneira, engaja com o canal de alguma maneira, que isso ajuda esse conteúdo a aparecer para mais pessoas. Um abraço para você.